Como os judeus desobedeceram repetidamente, Deus permitiu que os babilônios invadissem Jerusalém e destruíssem a cidade. Eles saquearam os artigos valiosos de ouro e prata do templo e o destruíram. Os edifícios e paredes da cidade também foram danificados. A maioria dos que sobreviveram à batalha foi capturada e levada ao cativeiro na Babilônia. Jerusalém foi deixada em ruínas. Deus falou por meio do profeta Jeremias para informar aos judeus que eles permaneceriam como cativos por 70 anos antes de poderem retornar. Quase 70 anos depois, o poderoso Império Babilônico caiu nas mãos de Ciro, rei dos Medos e Persas. No primeiro ano de seu reinado, Deus levou Ciro a anunciar que os judeus que desejassem retornar à sua terra poderiam fazê-lo. Ciro também declarou que Deus lhe disse para reconstruir o templo em Jerusalém. Aqueles das regiões onde os judeus agora viviam deveriam doar ouro, prata, animais e bens para eles, juntamente com presentes para o templo. A ordem foi escrita nos registros oficiais para que todos soubessem que era uma ordem do rei. Quando o anúncio foi lido, os chefes de muitas famílias, os sacerdotes e levitas, se prepararam para retornar a Jerusalém e aos arredores da Judéia para reconstruir o templo e viver novamente na terra que Deus havia lhes dado. Seus vizinhos foram muito generosos, dando-lhes presentes. O rei Ciro devolveu 5.400 objetos valiosos de ouro e prata que os babilônios haviam roubado do templo e os deu a Sesbazar, o líder de Judá. 42.000 pessoas partiram com seus servos e animais na longa viagem de volta à Judéia. Quando chegaram a Jerusalém, encontraram a cidade em ruínas. No local do templo em ruínas, muitos dos chefes de família doaram generosamente para financiar o trabalho de reconstrução. Mais de 1.100 libras, 500 quilos, de ouro foram doados e 6.500 libras, 2.900 quilos, de prata. Também foram doados 100 conjuntos de roupas especiais para os sacerdotes. Eles então começaram a reconstruir suas casas em vilas e cidades da Judéia. Jesuá e Zorobabel, ajudados por outros, reconstruíram o altar do templo. Então, durante o 7º mês, os judeus se reuniram em Jerusalém. Sacrifícios foram oferecidos a Deus e presentes dados enquanto eles celebravam a festa dos tabernáculos. Foi dado dinheiro para pagar os artesãos que trabalharam com pedra e madeira para começar a reconstruir o templo. Poucos meses depois, o trabalho de reconstrução começou, supervisionado por uma equipe de levitas sob a direção de Zorobabel e Jesuá. Presentes foram dados ao povo de Tiro e Sidom para comprar grandes troncos de madeira. Estes foram transportados flutuando ao longo da costa até o porto de Jope e então transportados por terra até Jerusalém. A primeira parte do projeto era lançar os alicerces do templo, e quando estes foram assentados, o povo se reuniu para adorar a Deus. Os sacerdotes e levitas lideravam a adoração, cantando as mesmas canções que seus ancestrais cantaram quando o templo original foi construído nos dias de Salomão. Eles cantaram: Deus é bom, Ele sempre amará Israel. Muitas pessoas ficaram tão felizes que gritavam e o som pôde ser ouvido a uma longa distância. Mas as pessoas mais velhas que viram o templo antes de sua destruição choraram. Eles puderam ver que a base do novo templo seria muito menor do que o original. Todos faziam tanto barulho que não dava para distinguir entre os que festejavam e os que choravam. A reconstrução do templo estava em andamento, supervisionada por Zorobabel e Jesuá. No entanto, as pessoas que ocuparam a Judéia antes do retorno dos judeus e que adoravam muitos deuses falsos, não queriam que o templo fosse reconstruído. No início, eles se ofereceram para ajudar, mas Zorobabel e Jesuá, sabendo que não adoravam a Deus, declararam: Vocês não têm parte conosco na construção de um templo para nosso Deus, o Deus de Israel. Os inimigos dos judeus então tentaram impedir o trabalho de construção, pagando as pessoas para intimidar os construtores e ameaçá-los. Como resultado, o trabalho no templo parou por cerca de 16 anos. Em vez disso, os judeus colocaram suas energias na construção de casas caras para si próprios. O rei Ciro da Pérsia morreu e o rei Dário sucedeu. Durante o 2º ano do reinado do rei Dário, 2 profetas, Ageu e Zacarias, transmitiram mensagens de Deus exortando os judeus a continuarem com o trabalho de reconstrução do templo. Zorobabel e Jesuá trouxeram os construtores de volta ao trabalho mais uma vez.
Imediatamente Tatenai, o principal oficial da região e outros oponentes dos judeus, exigiu saber quem havia lhes dado permissão para reconstruir o templo. Eles escreveram uma carta a Dário relatando o que estava acontecendo e listando os nomes dos judeus envolvidos na obra. Enquanto esperavam pela resposta, os judeus continuaram trabalhando. Eles escreveram a Dário explicando que o rei Ciro lhes dera permissão para reconstruir e devolver os objetos de ouro e prata que os babilônios haviam tirado do templo. O rei Dário ordenou que fosse feita uma busca nos registros para ver o que o rei Ciro havia decretado. Eles encontraram um livro no palácio em Ecbatana, no distrito de Média, que continha um registro da ordem que o rei Ciro havia dado. Decretou que os judeus receberam permissão e detalhou o tamanho da base do templo que poderia ser construído. Ordenou que os itens de ouro e prata do templo original fossem devolvidos. O rei Dário imediatamente deu ordens a Tatenai, o principal oficial da região, para não impedir a construção do templo e manter os inimigos dos judeus longe do local de construção. Além disso, a obra no templo deveria ser paga com os impostos arrecadados na região. Os sacerdotes deveriam receber animais para o sacrifício e trigo, sal, vinho e óleo. Qualquer pessoa que desobedecesse a esta ordem ou tentasse mudar esta lei seria enforcada. Quando a decisão foi anunciada, os inimigos dos judeus não tiveram escolha a não ser obedecer. Os profetas Ageu e Zacarias disseram palavras de encorajamento e a obra continuou sem oposição. No 6º ano do reinado do rei Dário, o templo foi concluído. As pessoas se reuniram para uma cerimônia especial de abertura. Foi uma ocasião feliz com sacrifícios oferecidos pelos pecados do povo. Os sacerdotes foram designados para cuidar do templo e de seu trabalho. A Páscoa foi celebrada com grande alegria. Se inscreva em nosso canal até o próximo vídeo.